Fala, amantes do cavalo, Praxedes Lima, pessoal. Se você quer aprender a domar, treinar, corrigir seus cavalos ou até mesmo viver de doma, presta atenção nessa dica. Se você tem cavalos que brigam nos bois, não pula esse vídeo. Bom, pessoal, tá aqui a minha pistinha de vaquejada e eu quero mostrar para você 3 erros que você comete com o seu cavalo briga que fazem ele brigar mais e mais, ok? E na tentativa de você corrigir, você acaba complicando mais ainda o treinamento do seu cavalo, ou seja, a performance do seu cavalo. Veja bem, quais são os 3 erros que você comete? O primeiro erro é você não ter um cavalo bem flexionado, porque alguém disse que cavalo de vaquejada não precisa estar flexionado. Esse é o primeiro erro que você comete. Não flexionar bem o seu cavalo, não ter uma costela boa, não ter uma nuca bem flexionada. Ou seja, se você não tiver isso, fica muito difícil de você corrigir. E o segundo erro mais comum é você não entender qual é a zona de tensão do seu cavalo. Qual é a zona de tensão do seu cavalo? Preste atenção. Vamos supor que aqui o seu cavalo ele é um cavalo bom de vaquejada, tá certo? O seu cavalo é manso de porteira, é bom de vaquejada, mas está brigando nos boi, brigando muito. Mas para isso você precisa descobrir qual a zona de tensão do seu cavalo. Eu vou marcar 3 zonas que eu separei aqui dentro da pista de vaquejada que vai identificar, que você vai conseguir identificar aonde o seu cavalo está na zona de perigo, ou seja, na zona de tensão que eu chamo. Veja bem, vamos supor que aqui dentro da pista, aqui dentro da faixa de tolerância, seja a zona verde. Vou colocar aqui, tá certo? Ó, seja a zona verde. Por que a zona verde? Porque o seu cavalo é manso de porteiro, o seu cavalo sai com os boi bem, então aqui tá tudo tranquilo para você, tá certo? Tá tudo tranquilo, então é a zona verde. Quando o seu cavalo passa da faixa de tolerância, aí começa o Deus nos acuda. Mas tem cavalos que só vão estar brigando nos bois do meio da pista para frente. Veja bem, o segundo erro é você não entender qual a zona de tensão do seu cavalo. E tentando corrigir, você acaba prejudicando mais ainda a performance do seu cavalo. Por quê? Vamos supor que aqui, certo? Até aqui, olha, é daqui da faixa de tolerância até o meio da faixa, até o meio da pista, aqui é a zona amarela, tá certo? Vamos botar aqui zona amarela, ó. Aqui é a zona amarela. A zona amarela é aquela zona que o seu cavalo está tranquilo, está meio levantado, mas está tranquilo. Ou então ela também faz parte da zona verde, vem tudo tranquilo até aqui, tá certo? Mas vamos deixar essa faixa até o meio da faixa, até o meio da pista, como zona de tensão amarela. Até aqui tá tudo bem, mas quando chega do meio da pista para frente, que o seu cavalo vê a faixa, que você está se preparando já, o nó já está apertado, você está se preparando para derrubar o boi, aí começa o Deus nos acuda. O seu cavalo que era desse tamanhinho, fica desse tamanho e você não consegue mais controlar ele. Veja bem, aqui é a zona vermelha. Vamos botar aqui, zona vermelha, certo? Veja bem, você precisa identificar qual é a zona do seu cavalo. Se o seu cavalo, a zona começa daqui, ou começa daqui, porque, repetindo, muitos cavalos, ele tem uma zona verde daqui até o meio da faixa e começa direto para vermelho, ou seja, começa a brigar do nada. Aí tem aqueles que vêm crescendo ao pouco, ou seja, até aqui a zona está amarela. Mas quando chega do meio da frente, a zona fica vermelha. Aqui é a zona de tensão do seu cavalo. Onde foi que você errou aí? Por que seu cavalo está brigando? Porque você não parou para corrigir seu cavalo na primeira vez que ele deixou essa zona aqui vermelha. Na hora que ele começou a crescer, a primeira vez você
deixou tudo bem, tá tudo tranquilo, eu vou só trocar o arreio aqui e tudo bem. Aí você começa, troca um arreio, a zona vermelha aumentando, troca outra, aí o cavalo corre 2 vaquejadas boas, a zona vermelha aumentando, aí depois vai aumentando os tamanhos dos arreios, vai aumentando, daqui a pouco você tá com uma como é que chama aquele troço lá horrível? Uma estrovenga. Daqui a pouco você está com uma estrovenga na boca do cavalo e daqui a pouco o cavalo está laçado e daqui a pouco você não consegue mais segurar esse cavalo. Por quê? Porque você não respeitou a zona desse cavalo. Quando esse cavalo entrou na zona vermelha pela primeira vez, está aí a hora de você corrigir. Veja bem, primeiro erro, você não flexionou o seu cavalo, porque agora você descobriu a zona do seu cavalo de tensão e você precisa corrigir. E você, sem flexionamento, você não consegue corrigir. Você consegue, mas é muito difícil você corrigir um cavalo que não tem flexionamento, principalmente na velocidade. Você pode dizer, mas Praxedes, o meu cavalo devagarzinho, ele consegue fazer todo tipo de flexionamento, mas quando começa a correr, ele endurece. Por quê? Esse cavalo não tem flexionamento e nem controle de velocidade, tá certo? Tinha esquecido do controle de velocidade. Primeiro erro é você não colocar flexionamento no seu cavalo e nem controle de velocidade. Aí o seu cavalo entrou na zona vermelha e você não tem como corrigir, porque o seu cavalo não tem nada disso. Olha pessoal, veja bem, cavalos de vaquejada, eles precisam ter duas coisas essenciais: flexionamento e controle de velocidade. Sem isso, o seu cavalo entrando em uma zona vermelha, você fica muito difícil de você corrigir. Tá certo? Mas meu cavalo devagarzinho ele é bem flexionado, mas quando começa a correr o meu cavalo endurece. Então, você treina o controle de velocidade. Além de treinar o controle de velocidade, treina todas as flexões de costela, treina a nuca, principalmente em galope rápido, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, você não flexionou o seu cavalo e nem colocou o controle de velocidade. Segundo erro, você não descobriu qual a zona de tensão do seu cavalo. E terceiro erro, o que a maioria das pessoas faz, se você é treinador de cavalo de vaquejado, se você é vaqueiro, você está começando a treinar agora, nunca, jamais você faça isso. Cavalo saiu daqui da zona verde, entrou na zona amarela, veio crescendo, passou pela zona vermelha. Quando isso acontece nos treinamentos em casa, ok, pessoal? Passou pela zona vermelha e você, porque o cavalo está brigando muito, passa direto, ok? Então, um erro terrível que você comete quando você passa direto com o cavalo para corrigir ele na zona vermelha. Por que isso, Praxedes? Veja bem, o cavalo, ele é um animal de hábitos, Então, se você vem num dia, você faz isso com o cavalo, no 2 dias, cavalo brigando 3 dias, 4 dias, 5 dias, e você continua fazendo isso, o cavalo grava na memória que é para fazer isso. O cavalo a gente ensina os cavalos as coisas certas e as coisas erradas, e ele aprende as duas com a mesma facilidade, tá certo? Então, de tanto você passar direto para tapear seu cavalo, na verdade, para enganar o seu cavalo, para você pegar ele de surpresa, você acaba prejudicando o seu cavalo. O que é que pode acontecer? Na hora que um boi pesar ou na hora que ele vir brigando muito, ok? O que é que está na cabeça dele? Passar direto. Você dá o corpo, o cavalo não passa direto, mas faz aquele galão. Aí não sai como deveria sair na verdade. Por quê? Porque você ensinou o seu cavalo dessa maneira. Tá certo, pessoal? Então jamais, quando você estiver treinando um cavalo, você faça isso, ó, passar direto. Uma outra coisa que você tem que fazer, descobrir qual a zona vermelha do seu cavalo. Olha só, você sai daqui, o seu cavalo entra na faixa amarela, ele vem na zona amarela, ok? Zona amarela, você vem aqui na zona amarela e você sentiu que o seu cavalo entrou na zona vermelha, para. Você precisa corrigir de imediato. Isso é a primeira vez que você estiver passando um cavalo, que você descobrir, olha, o meu cavalo é daqui. Então você para. Esquece o boi e vai corrigir teu cavalo. Ok, pessoal? Esquece o boi e vai corrigir teu cavalo. Esquece. Tá certo? E na correção, você nunca passa direto, sem o boi ou com o boi. Tá certo?
Você não pode passar daqui da faixa. É um erro enorme você deixar o seu cavalo, a primeira vez que você descobrir, que você vê que o seu cavalo entrou em alguma dessas zonas, tá certo? Principalmente na zona vermelha, para e corrige. A não ser que você esteja em uma vaquejada. Se você estiver em uma vaquejada, é óbvio que você não vai poder corrigir. Mas assim que você chegar em casa, você precisa corrigir de imediato essas zonas. Ok, pessoal? Um outro erro bastante comum que as pessoas cometem, que piora a zona vermelha, é saber que o seu cavalo vai entrar na zona vermelha aqui e já começar a corrigir o cavalo na zona amarela. Isso é muito errado. Muito errado mesmo, pessoal. Olha, o cavalo correu a primeira vez com você no treino, o cavalo entrou na zona vermelha e é ali que você vai parar, tá certo? Mas às vezes você continua a carreira mesmo o cavalo bravo e você pega o outro boi e começa a corrigir seu cavalo na zona amarela. O que é que o cavalo vai entender alguma coisa? O cavalo não vai entender nada porque ele já começou a tomar trampo na boca na linha amarela. Já começou a tomar trampo na boca na linha amarela, ele já está agoniado aqui. Quando ele chegar na zona vermelha é que vai ficar pior a situação. Não corrija cavalo na zona vermelha enquanto você estiver na zona amarela. Você deixa para corrigir o cavalo quando ele entrar na zona vermelha. Por quê? O cavalo vai saber porque está sendo corrigido. Mas se você começa a corrigir um cavalo na zona amarela, corrigir um cavalo da zona vermelha, você vai piorar a sua situação. O cavalo não sabe porque está sendo corrigido, tá certo? Agora, entrou na zona vermelha, começou a crescer, aí é a hora da correção. Esquece boi, para e manda a correção nele, tá certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um pouco diferente, mas de grande avalia para você que corre boi. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos e aproveita para se inscrever no nosso canal se você não for inscrito. Um abraço muito forte, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.